Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é Josenildo Forte, eu sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, na cidade de Salgueiro, onde eu moro há 14 anos. Hoje eu vou passar uma dica de livro para vocês, que é um dos livros que eu mais gosto de ler. Eu já li mais de uma vez, né? É uma peça teatral chamada O Santo Inquérito, de Dias Gomes. Eu amo esse livro, minha gente, eu gosto muito dele. Esse livro, ele não é longo, né? Ele só tem umas 100 páginas. Como ele é teatro, ele não tem aqueles parágrafos longos, é só a fala dos personagens. Isso dá mais, faz com que a leitura flua mais, né? Quando você lê, quando você vê, já tem lido várias páginas, né? E se vocês pegarem o Santo Inquérito para ler, vocês vão ver que vão ler muito, porque é muito boa a leitura, né? A história do Santo Inquérito se passa no século XVIII, em 1750, no interior da Paraíba, lá na minha terrinha. Branca Dias, né, que é a personagem principal, ela salva um padre, que é o padre Bernardo, que está se afogando no rio. Ela vai lá, puxa ele, tira ele do rio e o salva, né, faz respiração boca a boca, e retira ele lá do rio. O padre fica muito feliz, muito grato a ela, e com isso passa a visitar a casa dela. Ela morava com o pai dela, Simão Dias, né? E ele ia lá constantemente visitá-la, né? E aos poucos ele vai se apaixonando por ela. E toda vez que ele ia na casa dela, ele fazia várias perguntas para ela, ficava fuçando, assim, digamos assim, a vida dela, da família dela. E ele pergunta, por exemplo, para ela como é que ela vê Deus. Ela diz que Deus para ela é amor. Ela diz que vê Deus na natureza, nos animais, né? Nos insetos, nas plantas, né? Nos gestos bons das pessoas. E o padre já fica assim, né? Porque é uma visão um pouco diferente da dele. E o padre também descobre que ele, a família dela, o pai e ela no caso, eram cristãos novos. Cristãos novos eram judeus, né, que se convertiam ao cristianismo. Naquela época, muitas vezes eles se convertiam ao cristianismo por serem forçados a isso, porque ou se convertiam ou muitas vezes morriam. Quando a Inquisição pegavam eles, né, eles acabavam morrendo, sendo mortos. E o padre começa a ver nela um bocado de situação, como ele vai lá sempre, né? Por exemplo, ela não vai para a missa toda semana, ela um dia tomou banho pelada no rio, então ele vai juntando um monte de situaçõezinhas bobas, né? Ao ponto de querer denunciá-la, né? Ele se apaixonou por ela, e só que Branca Dias era noiva de Augusto Coutinho. Já estava para casar, ela ia casar dali a 3 meses, né? Só que aí ele vai faz a denúncia dela, a Inquisição, por coincidência a Inquisição estava passando na Paraíba, ele vai, faz a denúncia e é feito o inquérito, né, sobre ela. A história inicia justamente na parte já dela sendo ouvida, né? E ela ficava sem entender por que estava sendo denunciada, ela ficava sem entender as perguntas que faziam para ela lá no inquérito, porque eram perguntas bobas. Faziam perguntas do tipo: come carne em dia de preceito? Ela respondia: não. Mata galinhas com cutelo? Não, eu mato torcendo o pescoço. Come toicinho, lebre, coelho, polvo, arraia, aves afogadas? Como? Toma banho às sextas-feiras? Todos os dias. E se enfeita? Então eram coisas assim que ela fazia cotidianamente, que ela ficava sem entender porque que ali naquele inquérito ela estava tendo que responder por aquilo. Ela era uma pessoa muito simples, uma mulher muito simples, ingênua, né, que ficava sem entender o porquê daquilo. Ela se achava temente a Deus, né, amava a Deus, e não entendia o porquê de tudo aquilo, né? Eu não vou dar mais informações nesse sentido da história, porque vai virar um spoiler, vai estragar para vocês, e eu quero que vocês leiam esse livro, né? Agora, essa história aqui, o que a gente pode ver nela, né, que ela passa muito a questão
a misoginia, né? O abuso de poder, a intolerância religiosa, a privação de liberdade, né? Esse livro aqui foi escrito em 1966. Então, 2 anos depois do início da ditadura militar, né? Então, acho que aqui tem um pouquinho de uma crítica também à ditadura, pela essa questão da privacidade, né? Ao abuso de poder, né? Que havia, que acontecia, né? As pessoas eram julgadas, eram condenadas às vezes por besteira, sem ter feito um crime realmente, né? E às vezes eram até mortas, né? E essa questão que traz aqui o Santo Inquérito, hoje em dia a gente não tem a Inquisição não existe, mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas são consideradas culpadas, né? São investigadas por crimes que elas não cometeram. A pessoa não fez nada demais, mas vem alguém e diz, não, você fez um crime, você vai responder por aquilo. Lá o julgamento da pessoa, às vezes a pessoa é presa, né? E dependendo aí da história, às vezes você pega assim, pobres, negros, no nosso país eles são presos, são mortos, né? Às vezes por crime que não fizeram, por uma besteirinha que fez ali, né? E ficam sem entender o porquê de terem sido presas, né? Antes de terminar o vídeo, eu vou falar também um pouquinho sobre Dias Gomes. Dias Gomes foi um escritor baiano, ele não é mais vivo, né? E ele escreveu vários livros, principalmente teatro, e um dos mais famosos é O Pagador de Promessas, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar ou já leram. O Pagador de Promessas, também magnífico também, O Pagador de Promessas. Ele também foi autor de novelas globais. Ele escreveu O Bem Amado, acho que vocês também já devem ter ouvido falar no Bem Amado. Bem Amado é uma novela de 73, né? Foi a primeira novela colorida, né? Antigamente era tudo preto e branco, e ela foi a primeira novela em cores. Ele escreveu também Roque Santeiro. Sim, e O Bem Amado, ele foi novela, foi série e virou filme também. Se eu não me engano, o filme é do início da década passada. Ele escreveu também Roque Santeiro, que fez muito sucesso, e Mandala, certo? Foi uma das novelas que ele escreveu. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. A história é muito boa. É uma leitura que flui bastante, certo? Que traz também várias temáticas, como eu já citei aqui, muito interessantes de serem discutidas. E se vocês não conseguirem comprar, tem para vender, né, no Amazon, em vários sites. E você acha que consegue também para baixar em PDF. Eu sempre prefiro a leitura em livros físicos mesmo. Né? Então, pessoal, é isso. Agradeço desde já e por aqui vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!